Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast semanal aqui no canal do Café Católico. Café Expresso, as meditações breves que temos todos os meses, semanalmente. Tenhamos sempre os olhos fixos no Senhor. O Senhor Jesus, que com a sua santa face, santíssima face, nos ilumina quando colocamos os nossos olhos sobre Ele. As meditações faremos breves comentários sobre a vida de alguns santos da Igreja. Como no mês de fevereiro a Igreja celebra, em uma das suas datas, a memória de São Pedro Damião, no mês de fevereiro, esse podcast de hoje, Café Expresso, será meditado sobre ele, São Pedro Damião, homem que foi religioso, foi eremita, foi padre, foi monge, foi bispo, cardeal. Pedro, ele nasceu na cidade de Ravenna, na Itália. É um santo italiano do século XI. Nasceu em 1007 e a sua origem ela foi bastante modesta, bastante sofrida, porque Pedro logo cedo ficou órfão e foi cuidado pelos seus irmãos. Alguns irmãos cuidaram dele, né? Até na infância, Pedro se tornou até cuidador de porco, né? De uma forma muito simples e humilde, pobre. E um dos seus irmãos, o seu irmão mais velho, que se chamava Damião, colocou Pedro para estudar. Então organizou e cuidou dos estudos de Pedro. Então Pedro estudou nas cidades italianas de Ravenna, em Pádua, em Faenza, né? Depois foi professor na cidade de Parma e decidiu ingressar no convento camaldulense de Fonte Avellana, na região da Umbria. Então tornou-se um homem estudioso e mostrou muito cedo que tinha, né, esse talento intelectual, mas também de uma piedade também muito grande. Quando chegou o período em que Pedro se tornou sacerdote, ele utilizou o nome, tomou o nome, assumiu o nome do irmão mais velho, acrescentou como Damião, o nome do irmão mais velho, ao seu nome sacerdotal, e depois foi conhecido como Padre Pedro Damião. Para homenagear o seu irmão, ele reconheceu a ajuda que Damião deu a ele nos seus estudos. Depois dos 21 anos, a partir dessa idade, ele foi eleito superior da Ordem dos Camaldulenses, né? Uma ordem de vida severa. Só que São Pedro ele tinha uma vida penitencial muito forte, muito severa, inclusive prejudicou até a sua saúde no futuro, né? E tornou a Ordem Camaldulense até mais severa. Ele começou a fazer críticas sobre os conventos que abandonavam a vida da pobreza, religiosos que não viviam o voto de pobreza como deveriam, viviam até em certos luxos materiais. E sob influência de Pedro Damião, e estendeu pela sua pregação, pelos seus escritos, exortações contra, né, essa folga na vida religiosa de não viver a pobreza e até em mosteiros até ricos de posses, como até alguns mosteiros de Cluny, na França, né? E Pedro, ele lutou de forma muito ferrenha para fazer com que a vida religiosa voltasse às suas origens de penitência e de austeridade. Ele tinha uma vida muito contemplativa, tinha voltado muito para a vida contemplativa, amava muito o estilo da vida monástica
Por isso que criticava as autoridades eclesiásticas dos mosteiros pelo seu modo de viver. Pregava que São Pedro e São Paulo muitas vezes caminhou descalços nas suas pregações. Pregava que o nosso Senhor insistia no anúncio da palavra de Deus e no despojamento das coisas materiais. Então, era muito paralelo à pregação de São Francisco de Assis, que no futuro viria, né? Então, ele solidificou muito a vida religiosa ao pregar que o exemplo a ser dado e os votos evangélicos a serem vividos. Era um período em que a Igreja passava justamente pela questão também das investiduras, né? Aquela intromissão que havia nas monarquias europeias de nomear bispos e até abades e até os próprios papas sendo nomeados de forma como compra e venda dos cargos eclesiásticos, com um aumento de simonia, venda de sacramentos ou venda dos cargos eclesiásticos, as investiduras, as simonias, ou seja, São Pedro combateu muito as virtudes evangélicas. Por conta dessas investiduras, por exemplo, não era raro muitos sacerdotes, bispos, abades serem nomeados aos cargos ordenados pessoas que não tinham vocação celibatária nem religiosa. Por conta disso, era inevitável o escândalo. Se você coloca uma pessoa que não tem vocação para viver o celibato, né, num cargo assim como se fosse uma profissão, inevitavelmente começariam a estourar os escândalos na igreja do clero. E é o que acontecia. Não é à toa que São Pedro, ele escreveu, né, São Pedro Damião escreveu um livro chamado Livro de Gomorra, o Liber Gomorrianus, que falava sobre os vícios sexuais do clero, né, inclusive às vezes até abuso sexual de menores, né. Era um esforço que São Pedro Damião fazia contra os escândalos gravíssimos contra a castidade que havia em vários sacerdotes que não tinham vocação porque eram colocados por causa das investiduras, né? Ou seja, o poder secular influenciando dentro da igreja. E por conta disso, Pedro Damião, escrevendo este livro, houve muita oposição contra os livros, dizendo que ele era muito duro com relação à sua forma de escrever e de pregar. O padre Damião ele foi chamado a Roma para ajudar também a combater justamente isso. Ele atuou junto de 6 papas como embaixador da paz. Ele ajudou inclusive o Papa Hildebrando no período já perto da sua morte. O Papa Hildebrando, que ainda não era papa, que era o Hildebrando, era o futuro, né? O futuro Papa Gregório VII, né? Que foi outro grande reformador que, né, tornou-se Papa Gregório VII, que é chamado Hildebrando, que ajudou também na reforma. Pedro Damião ajudou muito ele nesse período, porque foi próximo justamente da sua morte, e que em 1073 o Papa Gregório Hildebrando foi nomeado Papa. Então Pedro Damião ele realizou várias peregrinações a Milão, à Alemanha, na França, né? Foi criado cardeal, foi enviado para Ostia, né? Lá realizou um apostolado bastante fecundo, escreveu bastante, né? E após a sua morte, os seus escritos eles continuaram a influenciar muito os religiosos. Graças à sua ajuda, a igreja até teve uma melhora, né? Já idoso, ele foi enviado para Ravenna para solucionar também a questão a respeito de um antipapa. Pedro Damião ele faleceu. Viveu também muito na vida eremítica, mas faleceu em 1072 em Faenza, né, quando retornava de uma missão de paz. Ele passou a ser, depois no futuro, venerado como um santo. E no século XIX, já em 1828, ele foi canonizado pelo Papa Leão XII e, por ocasião, o Papa declarou São Pedro Damião doutor da Igreja por causa de seus inúmeros escritos de teologia, né, o incansável lutador a favor do celibato dos padres,
enfatizando a ordenação, o sacramento da ordem, a eficácia do sacramento da ordem, a legitimidade do sacramento da ordem, né, em função da vida da igreja. São Pedro Damião dizia que os cristãos deveriam viver a castidade. E a castidade olhando para a vida do clero, mas também para a vida de toda a igreja. Que São Pedro Damião possa interceder por nós e nos dar, né, o ardor missionário de pregar o Evangelho e viver as santas virtudes que necessitamos. Ó Senhor, nós te suplicamos que todos os homens possam encontrar-te pessoalmente, que possam responder-te com a mesma fé que São Pedro Damião teve, que os apóstolos tiveram, que os santos têm. Amém, amém, Jesus, amém. Que São Pedro Damião possa interceder por nós, meu Senhor. A Ti a honra e a glória, pelos séculos dos séculos, amém. Vós que insistis em dar à Igreja santos, todas as gerações têm santos. Obrigado, Senhor. A Ti a honra e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Até a próxima, meus irmãos, em mais um Café Expresso, as nossas meditações. Que São Pedro Damião possa interceder por nós. Até a próxima, se Deus quiser.